Eu vejo assim, a dor que mais ensina é a dor do bolso, quando ele sente no bolso o impacto daquilo. Fala pessoal do Mais Rumen Podcast, sejam bem-vindos a esse novo canal que surgiu com o objetivo de trazer as melhores mentes para falar de rumen, dos ruminantes, de tudo que os envolve. E no episódio de hoje eu tive a honra de conversar com uma amiga de longa data, a veterinária Laís Perazzoli, que hoje faz um serviço muito bacana aí à frente da Altec. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente falou sobre eficiência alimentar, sobre pontos dentro de uma fazenda que devem ser considerados quando o assunto é eficiência alimentar, sobre como não deixar dinheiro na mesa, sobre fatores ambientais e fatores da dieta que podem estar aí otimizando a eficiência alimentar. E tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu tirei vários insights. E para quem gostar do conteúdo, deixe um comentário, nos siga no Instagram, se inscreva no YouTube, se inscreva no nosso canal do Spotify e aproveitem muito o conteúdo. No episódio de hoje, eu trago aqui para uma conversa muito boa Laís Perazzoli. Seja bem-vinda ao Mais Rumen Podcast. A gente já se conhece, mas você se importaria de falar um pouco da tua trajetória, do teu background, desde o dia que você viu a primeira vaca até onde você está hoje. Laís, seja bem-vinda. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Bruno, um privilégio estar aqui compartilhando a jornada contigo, não só hoje no episódio, mas de longa data, como tu comentou. Eu sou a Laís, eu sou natural lá do interior de Videira, do fundo das grotas lá. E eu acho que essa é a memória mais remota que eu tenho de produção animal, de vaca e de ruminantes como um todo. Então, meus pais são produtores rurais, seguem com a atividade até hoje, não com bovinos, né, mas com aves e suínos, mas com uma atividade de bovinos mais amadora. Mas foi ali que instigou, plantou a sementinha da produção animal como um todo, né? Querendo ou não, desde criança eu estava no meio, né, da produção animal, então isso acaba influenciando e eu desenvolvi o gosto pela atividade como um todo, né, pela nobre função de produção de alimento. Sempre estudei em escola pública, né, porque é escola de interior lá. Aí no meu ensino médio eu prestei o processo seletivo, se não me engano, não era bem vestibular ainda, mas consegui adentrar no Instituto Federal. Aí fiz o ensino médio integrado ao técnico em agropecuária, lá na cidade de Videira mesmo. O instituto recente inaugurado, então eu sou da terceira turma, estava estruturando muita coisa ainda. E em seguida já adentrei para a parte de animal como um todo, quando fui aprovada para o vestibular na UDESC. Então cursei veterinário lá em Lages, onde a gente se conheceu, né? E aí sim foi quando eu me aprofundei em bovinocultura de leite, né? Então, desde o primeiro semestre, envolvida com um grupo de pesquisa em bovinocultura de leite, lá com o professor Thaler, e 4 anos de iniciação científica. Aí, no meio, consegui a bolsa de estudos para ir para fora, para o Uruguai, também aprender um pouquinho mais sobre o sistema de produção de bovinos lá, tanto de leite quanto de carne. E depois defendi TCC como um todo, terminei essa fase da vida e então adentrei no mercado de trabalho. E hoje eu trabalho na parte comercial e técnica numa empresa de aditivo de nutrição animal. E tô faceira, né? Tô no início de carreira, mas com muitas expectativas para o processo, para a jornada como um todo. E Legal. ao longo desse processo a gente foi conhecendo pessoas que foram inspirando e seguem inspirando, claro, né? Na vida, e tanto pessoal quanto profissional. E você é uma delas, claro. Bom demais, Laís. Você tocou aí num ponto que o pessoal provavelmente não sabe, mas eu e a Laís, a gente se conheceu por causa do rumen. Então, foi trabalhando lá no tambo leiteiro aqui do CAV, da UDESC de Lages, que a gente virou amigo e sempre conversou, sempre também tinha a Laís como uma das pessoas que eu me espelhava aqui dentro da faculdade. E justamente esse que é o assunto, o nosso ponto em comum aqui, que é o rumen, foi o motivo de gravar esse podcast e da gente vir aqui hoje falar de eficiência alimentar ou eficiência dentro de uma fazenda leiteira. Se a gente puxar, vamos dizer, de outra área, o que é eficiência, nada mais é do que a gente fazer mais, a gente realizar mais trabalho com menos recursos, a gente usar menos produtos, menos tempo,
e entregar um melhor resultado. Partindo desse exemplo bem simples de eficiência, Laís, como é que a gente consegue olhar, como é que a gente coloca a eficiência, analisa a eficiência dentro de uma fazenda leiteira, que hoje é a área que você está mais na ponta, hoje você está lidando direto com o produtor aí na UTEC, como é que a gente vê essa eficiência dentro da fazenda leiteira? Bruno, esse ponto que você notou é de extrema importância, de fato, em sistemas produtivos, né? Então, o quanto você está sendo eficiente. Né? Eficiência alimentar, existem diversas formas de a gente avaliar ela. Hoje, na bovinocultura leiteira, a mais comum é quilos de leite corrigido para 3,5% de gordura, dividido por quilos de matéria seca que esse animal consumiu para a produção de leite. Tá? Existem outras formas de avaliar também. Hoje, por exemplo, eu vejo um atraso na bovinocultura de leite ainda com relação à importância dessa variável. Você pega, por exemplo, sistemas de monogástricos, de produção de aves e suínos, isso é um sistema de remuneração do produtor, né? Então, você pega a conversão alimentar e remunera o produtor conforme ele foi eficiente. Enquanto os quilos de carne o suíno converteu, ele colocou em relação ao quanto ele consumiu. Né? E eu vejo que hoje o produtor de leite ele ainda não tem esse número, não tem a ciência, alguns não têm a ciência de que ele de fato existe, essa conta, e o que é um número bom, né? O que ele tem que ter como objetivo para uma produção, né? Então, é um ponto bem importante mesmo dentro da fazenda. Outros pontos, por exemplo, que eu comentei do quilo de leite corrigido para gordura, né? Mas isso é muito importante para o sistema, digamos assim, para a dieta, para você avaliando, né? E custo, mas existem outras formas conforme o critério, né? Você pode avaliar a eficiência de um sistema, por exemplo, quilos de leite corrigido para gordura, produzido por hectare, num sistema mais pastoril, né? Digamos assim, ou quando você está avaliando do critério da avaliação de um consumidor, quilos de nitrogênio de leite por quilo de nitrogênio consumido no sistema produtivo, né? Que aí você já entra numa questão ambiental também, né? Ou também nessa parte ambiental, quilos de sólidos de leite, aí você já está em sólidos, né? Em gordura, proteína, lactose, por unidade de produção de CO2 ou gás de efeito estufa como um todo, né? Ali já envolvendo metano. Então, esse é um número que alguns consumidores já têm batido um pouco mais, né? E aí nós, como parte do sistema produtivo, temos que ter em mente para responder e nos respaldar, né? Baseado em ciência sempre. Tem um gráfico que mostra muito bem como os animais estão se tornando mais eficientes. Eu vi ele nos Estados Unidos, provavelmente aqui no Brasil tem também. Foi onde o pessoal plotou nas últimas 5 décadas. Então, eles pegaram as vacas leiteiras, os rebanhos leiteiros dos últimos 50 anos e fizeram uma curva mostrando o aumento da produção e com o aumento do consumo de matéria seca. E você vê que as curvas são descoladas, mas que o aumento de produção é muito mais acentuado, sabe? Você vê que as vacas estão produzindo cada vez mais e a curva de consumo de matéria seca não segue o mesmo aumento, sabe? Então, isso quer dizer o quê? Que as vacas estão produzindo mais e estão comendo menos quilogramas de matéria seca. Esse dado é um dado muito importante e ele mostra justamente que é isso, né? O nutricionista, o sonho do nutricionista é você ter uma vaca leiteira cada vez mais eficiente. E você falou um ponto ali, Laís, que é corrigir o leite para 3,5% de gordura. Por que a gente Certo. não pode só usar os litros de leite? Ou por que essa é a métrica uma das métricas mais usadas, inclusive acho que é a que está no NRC, se não me engano. Por que tem que Isso. corrigir o leite para 3,5% de gordura? O primeiro ponto que a gente corrige é para padronizar, né? Então, se tem vacas produzindo 3,5% de gordura, você tem vacas produzindo 4 ou até mais, né? Então, a gente sabe que para o animal produzir a gordura, a gente sabe que a gordura tem uma densidade energética maior do que o fluido, né? A parte fluida do leite como um todo. E isso exige mais energia da vaca, né? Então, a gente utiliza a fórmula para padronizar o leite a 3,5 para não comparar a produção de um leite de uma Jersey com o leite de uma holandesa, por exemplo, né? A gente vai manter elas na mesma base. Como a Jersey produz mais gordura, por exemplo, ela demanda uma energia maior para produzir essa gordura, mas aí a gente aumenta o equivalente em volume de leite, né? A gente acaba compensando nesse sentido. E já que a gente entrou agora nas vacas, propriamente dito, durante a fase da lactação, eu imagino que a eficiência não seja a mesma durante a fase da lactação, porque, por exemplo,
depois do processo ali do período pré-parto ou período de transição, que é a fase mais desafiante assim da vaca leiteira moderna, acredito que acontecem muitas coisas no metabolismo dela, então a gente deve esperar uma eficiência alimentar diferente durante as fases da lactação dos bovinos? Certamente, Bruno, certamente. A eficiência alimentar ela varia bastante durante o ciclo produtivo e entre as categorias animais também, tá? Então, a gente pega uma curva de lactação, por exemplo, conforme você avança em dias em lactação, a eficiência alimentar tende a baixar, né? Os animais da fazenda que mais vão ser eficientes vão ser animais vão ser vacas adultas e em pico de lactação. Por que vacas adultas? Porque a novilha, né, a primípara, na verdade, ela ainda demanda energia que ela está consumindo através da dieta. Parte dessa energia vai para o crescimento dela, para a estrutura muscular, óssea como um todo, né? Ela ainda está ganhando corpo, que a gente fala, né? E a vaca adulta não, ela consegue direcionar os nutrientes todos para a glândula mamária, além da mantência e tudo isso, né? Mas não está em fase de crescimento. Então, entre as categorias tem essa diferenciação e durante a fase de lactação, conforme tu comentou, animais em pico de lactação têm a eficiência maior e animais já no terço final da lactação tendem a ter uma eficiência menor, né? Justamente porque ela está baixando a produção, já está se preparando para o próximo parto, para a fase de vaca seca, enfim. Ficou bem didático aqui. Um dos principais pontos que eu acho do porquê é importante a gente calcular a eficiência alimentar, e é uma coisa que eu escutava desde do colégio agrícola, eu sei que você também fez colégio agrícola, que meu coordenador lá falava que o custo da alimentação é de 60% a 70% do custo de produção de um sistema leiteiro. Então, a gente tem que ser eficiente, a gente tem que tirar esses centavos a mais que a gente tem no custo de ração, às vezes não diminuindo a qualidade da ração, mas você selecionando para animais mais eficientes. E hoje é outra coisa que, por genômica, a gente já sabe que a gente consegue selecionar uma vaca para ser cada vez mais eficiente. Como você falou, tem outros meios de falar, não é só esse de quilogramas de leite produzido sobre quilogramas de matéria seca consumido. Então, acho que o futuro do sistema de produção de leite passa por a gente ter animais cada vez mais eficientes. Eu só queria pontuar ali que você Claro. comentou dos animais mais eficientes, né? E dos quilos de ração, né? Eu tinha em mente por muito tempo que a gente sempre tinha que maximizar o consumo de matéria seca dos animais, né? Sempre fazer com que eles consumissem mais energia e volume de alimento como um todo, né? E nem sempre essa é a alternativa mais economicamente viável, né? Às vezes não é que você tenha que maximizar o consumo de matéria seca, você precisa otimizar o consumo de matéria seca. Você pega, por exemplo, uma vaca em final de lactação, se ela consumir tudo que você quer que ela consuma, o máximo que ela conseguir, ela vai estar ganhando um peso que não é interessante para o sistema, né? Ela vai estar aumentando o score de condição corporal dela e a gente sabe que isso vai ter um impacto lá no parto, né, no período de transição como um todo, né? Então, a gente sabe que tem vários efeitos negativos da vaca parir e score acima do ideal, né? Então, esse é um dos impactos. A gente tem que otimizar. A gente quer que a vaca que está recém-parida consuma o máximo possível, de fato. Mas a vaca que já está, que você pode comer o quanto for, ela não vai responder em leite, ela vai responder em acúmulo de tecido adiposo, principalmente, não é interessante para a gente, né? Então, esse é um bom ponto, Bruno. Entrando numa outra seara aqui, mas sem fugir da eficiência alimentar, eu acredito que você visita muitas fazendas e até hoje não encontrou nenhuma que é uma ONG. Então, a maioria delas, ou vamos dizer 100% delas, quer dar lucro. E hoje a Com gente certeza. tem algum trabalho que mostra alguma relação entre a rentabilidade da vaca ou do sistema produtivo, com a eficiência alimentar dos animais? O que você tem a dizer? Tem um muito conhecido do próprio Mike Van der Haar, lá de Michigan, da Universidade de Michigan, que ele tem um paper publicado bem interessante associando o leite corrigido para energia, daí, e a ingestão de matéria seca. E aí ele faz a curva, né, linear de eficiência alimentar como um todo, né? E aí ele vai avaliando a rentabilidade de cada um desses animais nos sistemas produtivos, né? Então, ele pega animais com eficiência, por exemplo, de 1,4 de eficiência alimentar e uma rentabilidade de $5.
ao passo que ele tem animais lá com 1,9 de eficiência alimentar, deixando uma rentabilidade de $17, né? Então, são animais que estão na mesma fazenda, mas que estão deixando receitas diferentes no dia a dia no bolso do produtor, né? E o produtor precisa ter em mente qual que é o animal que está deixando a maior rentabilidade, né? A gente sempre tem que considerar isso, que o animal que está pagando a conta e está fornecendo mais dinheiro para investir e manter o sistema rodando, né? Ninguém aqui trabalha por bondade, né? A gente precisa de salário e precisa fazer o negócio girar mesmo. Muito bom esse teu ponto aí. E um outro assunto que você citou ali no começo, que uma das formas de a gente avaliar a eficiência também é, vamos dizer, corrigindo ou comparando com a produção de metano, com a produção de nitrogênio excretado. E como você falou, vamos dizer, é um assunto que está vindo muito forte nessa questão ambiental, de você ter uma fazenda cada vez mais sustentável, de você se preocupar com as perdas de nutrientes que você joga no meio. E nesse ponto de animais eficientes, se a gente parar para pensar, eles também conseguem diminuir os gases de efeito estufa, que hoje é onde está todos os holofotes da mídia aí para demonizar a produção leiteira. Como é que a gente pode fazer uma associação nesse sentido? Sim, Bruno. Nossa, esse é um ponto muito importante e muito delicado, né? Porque é o assunto da polêmica, né? Só que é o assunto da polêmica para quem às vezes não tem acesso à informação ou prefere não ouvir de fato, né? Porque defendendo o nosso lado, a gente sabe que o bovino, a produção de animais, produção como um todo, não são os principais emissores, né, de gases de efeito estufa, né? A gente pega alguns índices aí do IPCC, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, e a parte responsável de emissão como um todo, né, pelos ruminantes é em torno de 12 a 16% do total de emissões do mundo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso pontuar. A gente não está falando necessariamente de eficiência alimentar nesse número agora, mas que todo mundo cai matando em cima da produção animal porque a vaca que polui o meio ambiente e não pode comer carne porque está prejudicando o meio ambiente. E não é esse o ponto. O ponto é, a gente precisa ser eficiente dentro de um sistema produtivo, por quê? Dentro do rumen a gente sabe que naturalmente é produzido metano, né? O metano vem do quê? Vem da produção do piruvato, sendo convertido em propionato, a gente tem a liberação ali, por exemplo, dos íons H+, né? Dentro do rumen, na anaerobiose como um todo, a gente tem sempre ácidos, os íons H+ sendo produzidos. Num sistema produtivo, variando da dieta, esses íons H+ podem ser captados pelo carbono, se ligarem a um carbono, e então formar o metano, que é um CH4, né? E esse é o principal gás que a gente associa aos gases de efeito estufa, né? A poluição dele, enfim, do metano como um todo. Existem outros, obviamente, mas o principal acaba sendo o metano. Só que é um gás que ele é produzido naturalmente. O que a gente pode fazer é reduzir o quanto de hidrogênio vai ser direcionado para a produção de metano. E aí a gente otimiza a produção de outros gases, ácidos graxos voláteis, que são interessantes para a produção animal, principalmente o propionato, né? Então, o propionato, precursor de glicose lá, né, na glicose depois da metabolização, e que é o que mais puxa leite, que a gente fala, né? O propionato. Então, a gente tem que fazer com que, através de estratégias nutricionais, principalmente, a gente otimize e direcione a produção dos íons que sejam direcionados para a produção de ácidos graxos de interesse zootécnico para a gente, né? Que vão fazer com que o animal produza mais. E não que seja desperdiçado, porque quando o animal está produzindo metano, não é interessante para quem está produzindo carne nem leite, gente. Não faz sentido. O animal que está produzindo metano, ele está perdendo energia para o meio ambiente. E isso nunca vai ser interessante, né? O objetivo da produção animal é o que a gente fala, o que você comentou, a gente não trabalha com ONG. Então, se eu consigo fazer com que o animal direcione mais energia, mais o nutriente para produzir mais carne e leite, em vez de perder para o meio ambiente, eu estou falando em ter mais dinheiro no meu bolso. E isso, consequentemente, melhorar o meio ambiente também, né? Vou estar eliminando, mas é um dos pontos que a gente
avalia, né? Então, o animal que ele emite menos metano, ele produz mais carne e leite, e ele se torna mais eficiente, né? A gente direciona esses íons. E você trouxe até um dado aí para nós, que é interessante, que a maior parcela da produção dos greenhouse gases, dos gases de efeito estufa, não vem da pecuária. Mas mesmo, então esse é um dos fatores. Outro fator do porquê não é o vilão é porque a gente está estudando já em como diminuir. Eu não vejo tantos holofotes assim, ou tanta gente, parece que não fica tão público os outros setores querendo diminuir. Porque geralmente são as indústrias, a gente sabe quais que são esses outros, e até isso aí dá um tema para um outro podcast. Mas como você também sinalizou e resumiu muito bem, tem uma quantidade limitada de nutrientes que está entrando na vaca e a gente quer que vire ou carne ou leite. Então, a partir do momento que a gente está perdendo esses nutrientes, ou seja, a máquina não para, a vaca não para, então ela trabalha 24 horas por dia. Se ela continuar, se ela produzir uma alta quantidade de metano, que até hoje a gente não quer, é um sinal que a gente não está sendo eficiente, ou seja, a gente está trabalhando em formas de fazer com que a vaca cada vez otimize melhor, use melhor os nutrientes que a gente está oferecendo e tenha uma melhor lucratividade, né? E outro ponto importante que até lembrei agora, que teve um estudo microbiológico que ele mostrou, vamos dizer, por que as vacas menos eficientes do rebanho, elas produzem mais metano. E é justamente porque elas têm mais a presença das bactérias metanogênicas no rumen. Então, uma forma de nós modular essa ação da vaca é modular quais bactérias a gente quer ter no rumen, quais nutrientes a gente vai dar para estimular com que as bactérias que a gente quer estejam lá dentro do rumen e produzam, e convertam, e produzam propionato, como você falou. Isso aí é um ponto sensível que você falou e acho que tem que ser discutido sim, sabe? A gente busca uma vaca mais eficiente não só porque ela é mais eficiente, é porque ela também produz menos metano, ela deixa um dinheiro maior na mão do produtor. Então, a gente consegue ver que tudo está relacionado, né, Laís? Com certeza, Bruno. Muito bem pontuado. Só para a gente trazer um número, assim, estava lendo, tem alguns estudos que, por exemplo, algumas propriedades têm, alguns estudos mostram uma perda entre 6 até 15% da energia bruta que o animal consome sendo perdida em metano. Tá? E isso, o animal consumiu a energia e eliminou. Ele não converteu em nenhum produto que nos gerasse renda. Tá? E aí algumas estratégias, por exemplo, aumento de concentrado na dieta, mostraram uma redução nessa perda de energia bruta, né, para o metano. Então, reduziu ali para até 3% da energia bruta da dieta sendo eliminada em metano. Ele ainda continuou produzindo metano, mas é aquele ponto, né? A melhor métrica não é saber apenas o quanto cada animal está emitindo de gás de efeito estufa, mas o quanto de carne ou leite o bovino está produzindo por quantidade de metano emitida, né? E isso é um ponto que nós, enquanto técnicos, temos que bater muito, porque o animal eficiente é o que deixa mais dinheiro, beleza, isso está claro. Só que no Brasil a gente ainda tem muitos pontos a melhorarem nesse sentido, né? Porque o principal ponto, por exemplo, o animal precisa estar produzindo para ele, né, compensar a emissão de metano dele. Então a gente pega, por exemplo, uma vaca que passou o ciclo produtivo a vazio, que não emprenhou e que continuou ali no sistema, né, que não deixou um bezerro por ano, ela estava emitindo metano e ela não produziu um produto, não deixou um produto, né? Então, isso é um ponto que nós, enquanto técnicos, temos que bater e informar o produtor que, olha, a gente vai ser mais eficiente, você vai ter mais dinheiro, a gente vai estar mais sustentável, o mercado vai ser mais favorável a gente se a tua vaca emprenhar e deixar um bezerro por ano, tá? Então, são pontos que aí cabe a nós, enquanto técnicos, estar informando e pontuando. Exato, é a gente levar a ciência para dentro da propriedade leiteira, né? Você também antes tocou em outro ponto que a gente se baseia em ciência. E muitas vezes é difícil hoje você competir com sei lá, uma pessoa, um estudante, eu vou dizer assim, que recebe no WhatsApp ali que a cada quilo de carne que ele consome, 15 mil litros de água foram consumidos. Então, é normal que a pessoa se sinta compadecida sobre isso e comece a matutar. E às vezes sem questionar, ver se, peraí, mas de onde é que vieram esses 15 mil litros de água? Será que não era água da chuva? E se eu tirasse o bovino de lá, a água não seria consumida igual, não ia chover igual? Então, eu acho que o questionamento, Laís, não só para essa área de eficiência, mas para a vida inteira, é uma das coisas que mais diminui a nossa ignorância, né? Eu tenho certeza que você também
se um dia você deparar com uma pergunta que você não sabe aí na linha de frente dos produtores, você vai chegar em casa e é aquilo, né? Às vezes o pessoal diz, não, o cara depois que sai da universidade, ele não estuda mais. Eu tenho minhas ressalvas porque eu acho que o cara estuda mais ainda, porque ele não quer que chegue lá na frente do produtor e ele E se não sai. aperte, ou sei lá, não precisa ser de um produtor, mas de um superior dele. Então, você tocou num ponto muito importante que é de a gente se pautar em ciência. Exatamente. A parte do conhecimento nem se fala, né? E o conhecimento é um negócio que ninguém te tira, né? Vai ser sempre teu. Não ocupa espaço, né? Exato. Não ocupa espaço. E já dizia Benjamin Franklin, conhecimento rende os melhores juros. Exato. Por último, ali você comentou que às vezes os índices ou técnicos da propriedade eles estão intimamente ligados, né? A bezerra, a vaca que não emprenhou naquele período, ela vai ser uma vaca que ela vai ser mais custosa para o produtor. E tocando nesse ponto de manejo, nesse ponto de ambiente das fazendas leiteiras, quais os fatores que estão lá no ambiente, que estão dentro de uma fazenda, que podem afetar a eficiência alimentar? Eu sei que esses dias você deu uma palestra até relacionada a isso e foi um dos pontos do porquê eu pedi, Laís, vamos gravar um episódio sobre isso. Quais os fatores ambientais aí do manejo da fazenda você sente que mais afetam a eficiência alimentar dos animais? A principal que a gente vê, por exemplo, tá, o quanto o animal é mais eficiente, o principal que vai ditar isso para a gente é a produção de leite e o consumo de matéria seca, né? São as variáveis da conta como um todo, né? E nos vão ditar o número. Só que aí, por exemplo, a gente estava falando de nutrição e de manejo, outras variáveis que afetam a eficiência alimentar, por exemplo, é a digestibilidade da dieta e a taxa de passagem. Então, uma forragem mais digestível, você vai ter mais quilos, né? Mais nutrientes para o animal absorver e está convertendo no produto que ele produz, seja o leite ou a carne como um todo, né? Além disso, a gente está abordando a qualidade como um todo, né, de forragem, questão de proteína, de todos os índices bromatológicos. Com relação ao sistema como um todo, né, eu comentei da idade da vaca também. Por exemplo, você pega propriedades que tem uma alta proporção de primíparas no rebanho, a eficiência alimentar acaba sendo um pouquinho menor, porque naturalmente a eficiência alimentar da primípara é um pouco menor. Se você aumenta a longevidade em uma lactação, você aumenta a eficiência dessa propriedade, né? Então, se passar de 3 para 4 lactações, a média de uma propriedade, né? Você vai estar aumentando a proporção de vacas maduras. Tem outras também, por exemplo, questão de mudanças no peso corporal dos animais, que nem eu comentei, né? O animal que está ganhando peso, que está engordando, que nem sempre é interessante para a gente, né? Se, por exemplo, um animal em final da lactação que está ganhando peso, a eficiência dele é menor, porque ele está usando um treino da dieta e direcionando para o tecido adiposo, né? Não para a glândula mamária. Ao passo que um animal que está perdendo peso, um animal que não está com o consumo de matéria ajustado, não está conseguindo expressar ao máximo, por exemplo, uma vaca em pós-parto, ela está produzindo além do que além do que os nutrientes advindos da dieta podem suprir. Aí ela está produzindo em detrimento do tecido adiposo e muscular dela, né? Então, a eficiência alimentar dela é maior, porque nem todos os nutrientes que foram para a glândula mamária vieram da dieta, né? Vieram do tecido muscular dela como um todo, né? Outros fatores que a gente pode pontuar, Bruno, problemas sanitários no rebanho, né? Você pega, por exemplo, animais com alta incidência de mastite, né? Um sistema imune demanda muita energia para se manter ativo, né? Debelando os micro-organismos. Isso demanda energia, então é menos energia para a produção de leite como um todo. Você pega, por exemplo, outra situação mais relacionada à nutrição, um caso de acidose ruminal. Você vai estar com uma digestibilidade, a microbiota como um todo está toda desregulada, né? Uma flora, um microorganismo como um todo está prejudicada. Você acaba reduzindo a digestibilidade da dieta que você forneceu, né? Ela vai estar eliminando mais nutrientes e você não está aproveitando o que ela consumiu. Ela está estercando como um todo, né? Um ponto agora, né, que a gente está em verão, né, que demanda muito essa questão de ambiental que você comentou. Estresse por calor, né? Demanda muita energia para o animal se manter em homeostase, em homeotermia, desculpa, em homeotermia. Então, ela gasta energia para se manter fresca e
Além disso, ela não quer esquentar mais, então ela vai evitar fermentar, ela vai reduzir o consumo de matéria seca, né? E isso vai impactar lá na nossa continha. Então, o estresse por calor, agora, por exemplo, a gente está no verão, impacta muito nessa questão de gasto energético, né? Tanto que a gente já vê os produtores comentando, reduziu o leite, tá baixando o leite, tá sobrando comida no coxo, tô fornecendo a mesma quantidade, mas as vacas não estão comendo tanto. E aí, estratégia de manejo para você debelar isso. O próprio sistema pasto, por exemplo, né? O trajeto que o animal faz, né? O deslocamento entre um piquete e outro, entre o piquete e a sala de ordenha, né? Tudo isso são custos energéticos que o animal tem para se manter. E o que explica, Laís, juntando tudo isso que você falou, o que explica o porquê a vaca deixa de produzir quando ela está sofrendo esses processos? Por exemplo, ela está passando por uma doença. A doença é catabólica, então a doença ela está roubando nutrientes da vaca e direcionando para a vaca resolver esse problema que ela está passando. E lá naquele mesmo paper que fala da produção de leite nos 50 anos lá dos Estados Unidos, também dá para ficar claro como que as vacas aumentaram a eficiência, porque vamos supor que toda energia que seja ofertado para a vaca, ela se divide, vamos dizer, de forma simplista, em duas coisas. A energia que vai ir para a mantença e a energia que vai para a produção. O que aumentou no passar daqueles 50 anos não foi tanto a energia de mantença. A vaca continua sendo a vaca lá produzindo. O que aumentou significativamente foi o tanto de energia que foi destinado para a vaca produzir. E a partir do momento que a gente começa a fornecer um ambiente ruim para a vaca, fazer ela caminhar muito, fazer ela ter que gastar a energia dela, que aí é a energia de mantença, para se manter numa temperatura confortável, ou sei lá, que a vaca não tenha um coxo limpo de água perto dela, ela tem que caminhar muito. A gente está aumentando a energia de mantença e diminuindo a sobra de energia que vai ir para produzir leite. Então, é uma coisa muito simples na nossa cabeça, mas que às vezes eu acho que pouca gente entende, né? O porquê que se a gente não ofertar conforto animal, que isso é outra coisa que o pessoal bate muito, a gente também está deixando dinheiro na mesa. Então, o conforto animal é muito importante nessa questão do ambiente, do manejo, de você prevenir doença, de você ter uma dieta ajustada, uma dieta balanceada. Então, eu acho que você tocou em pontos muito importantes, Laís. Concordo plenamente contigo. Eu queria só pontuar mais uma estratégia, um ponto de manejo que também é bastante negligenciado, porque, por exemplo, você pega a fórmula da eficiência alimentar, quilos de leite produzido divide por quilos de matéria seca consumida pelo animal. Só que tem um fator, por exemplo, que custa para o produtor, mas o animal não consome, que é a questão das sobras e desperdício de comida, né? Que é um dinheiro que o produtor gastou, né? Ele foi lá, plantou milho, fez a silagem, processou, compactou, vedou, produziu e foi desperdiçado. Então é um custo que nem está entrando, às vezes, na forma da eficiência, mas está entrando na rentabilidade dele. Deixando de entrar na rentabilidade dele, na verdade, né? Porque ele está perdendo. Então, tem até um gráfico também que mostra em relação a se você melhorar o aproveitamento da dieta como um todo, né? Reduzir em até 10%, reduzir 10% do teu desperdício, reduzir 10% do que você tem hoje, reduzir 10% do que você tem, te promove uma melhora de eficiência alimentar em uso de energia, né, em 2,3%. Então, é um dinheiro que você não estava vendo, mas que você joga fora, né? Então, é um ponto Exato. a considerar também essa questão do desperdício, né? É uma mudança interessante. Ninguém quer que a vaca não utilize o que a gente está oferecendo para ela. E um ponto que muita gente fala é que existe, sei lá, não é só uma dieta que você está trabalhando na propriedade. Geralmente é a dieta que você formula no computador. Aí tem outra dieta que é a dieta que é batida lá no vagão misturador. Tem outra dieta que é ofertada. Eu sabia de mais uma dieta que é aquela dieta que saiu lá nas fezes dos animais, que isso é outra coisa que ajuda você melhorar teu sistema de produção, é saber, tá, eu estou colocando tanto por cento, tantos nutrientes, quanto que está saindo lá de forma indigestível, de forma que não foi digerida, que só passou pelo trato gastrointestinal da vaca e não foi consumido, não foi aproveitado. E você falou muito bem de uma outra dieta, que são a questão das sobras, né? Então, Exato. são 5 pontos que o nutricionista tem que estar totalmente alinhado, porque se ele não formulou a dieta certa, aquela que vai sobrar lá no coxo, além de não ser a certa, é uma que está sobrando no coxo.
Então, é dinheiro deixado na mesa. Eu sei que esse é um dos pontos que você falou na tua palestra, mas que o nutricionista tem que estar muito bem alinhado, né? O nutricionista, ele tem que ter algumas ferramentas, ele tem que conversar com o produtor, ele tem que olhar a bosta de vaca. Eu sei que pode ser algum termo novo aí para o pessoal que está ouvindo, mas são todas ferramentas de manejo. E como você está aí na linha de frente, eu posso dizer assim, você está conversando com produtores quase que diariamente, o que você acha o que o produtor precisa lá na propriedade dele para ele chegar nesse cálculo de eficiência alimentar? É muito difícil, eu imagino que a grande maioria não tem esse dado na cabeça dele, é uma coisa que o pessoal, como você falou, ainda peca em ter na ponta da língua esse dado de saber qual que é a minha vaca mais eficiente, o quão eficiente é o meu rebanho. O que você pode comentar sobre isso? Muito bom. Eu vejo assim, a parte do esterco, só voltando ali que você comentou, a parte do esterco é a parte que tu mais pega o produtor, digamos assim, sabe? Porque ele negligencia, muita, não só o produtor, né? Mas é uma excreção do animal que é bastante negligenciada, mas que traz muita informação pra gente. Então, às vezes, a gente vai, coleta o esterco e lava ele, né? Passa pela peneira da Nasco, por exemplo, e a gente consegue ver proporção, por exemplo, que fica em cada peneira e o que fica em cada peneira, né? Então, o que infelizmente a gente ainda vê no campo é grão inteiro sendo eliminado pela vaca, né? Então, isso é de cortar o coração, porque é falha de processamento de silagem. Hoje você não tem o que fazer depois que você processou mal a silagem, é passar a orientação para que no próxima vez que for fazer a silagem você processar e quebrar melhor esse grão para o animal aproveitar. Porque literalmente esse sim é o dinheiro jogado fora. Você vai lá, faz a coleta da silagem, dá um amido muito bom, mas aí você vai lá, vai o esterco, um monte de amido nas fezes também. Então, é um ajuste que você tem que fazer, né? Ao mesmo ponto, por exemplo, às vezes você vê partículas, bastante, o esterco bem amarelo, bem amarelinho assim, né? Você vai lá, tem muito grânulo de amido. E um grânulo de amido de concentrado como um todo quebrado, que tem, né? Ele foi processado e tem potencial para o animal aproveitar. E aí é um ajuste de dieta mesmo, né? Então, o que está fazendo com que esse amido não seja degradado e convertido em leite? E aí a gente vai conversando e obtendo informações do produtor, da dieta, ajuste PDR, laudo de leite e vai tentando ajustar isso com os poucos. Voltando à pergunta que você comentou, o que hoje falta para o produtor? Hoje, o que eu vejo assim, né? Tem muito produtor, tem muito não, né? Mas a gente ainda vê alguns produtores que não fazem o próprio controle leiteiro, né? Que ainda vê o controle leiteiro como um custo, né? Ai, mas vai me custar as amostras, não sei o quê. E aí ele não tem a informação de quanto cada animal está produzindo. Ele às vezes não tem o caderninho para anotar quando que a vaca pariu, quando que a vaca emprenhou, quando que ele inseminou, né? E aí ele não tem esse controle de dias em lactação, de como é que está o DEL do rebanho, e isso ele vai perdendo, né? Ele vai deixando escorrer essas informações entre os dedos, e aí a gente fica muito no achismo, né? Ah, eu acho que está comendo 20 quilos de matéria natural de silagem, está comendo mais, está comendo 1 quilo de feno. Eu acho que está pesando. Daí fica num Sim, achismo que a gente não consegue ir exato. para frente. O Antônio Schackler tem uma frase que é que quem planta acho, colhe quase. Então, ele fica nesse achismo e aí quase que eu tive tal produção. Então, perfeito. Só esse parênteses pode continuar, Luiz. Não, é exatamente isso, Bruno. E são alguns pontos assim que não são mensurados, né? Eu coloco a responsabilidade sobre nós, me incluo nisso, claro, né? De estar levando a informação e o impacto que tem isso para a cadeia produtiva, né? Para a fazenda, né? Como um todo, de estar informando, de estar mostrando o produtor e de mostrar o número, né? De fato, porque eu vejo assim, a dor que mais ensina é a dor do bolso, né? Quando ele sente no bolso o impacto daquilo. Porque às vezes ele vai ver o esterco, ele lava, depois que ordenhou as vacas, ele vai e lava a sala de espera e ele realmente repara que tem alguns grãos inteiros de milho que o animal estercou ali na sala de espera antes de ser ordenhado, vai e lava e isso chama a atenção dele. Mas ele nunca fez o cálculo de quanto isso representa num dia, de quantas sacas de milho ele está colocando por fora para suprir essa demanda de amido
e do custo que ele está jogando fora, porque ele está jogando milho fora para comprar por fora, comprar milho depois para incrementar na dieta. Tem uma frase que diz que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, às vezes, você vai acabar tendo que provar, muitas vezes, mostrar o cálculo que você fez, levar uma ferramenta que você, estudante, você técnica, tem aí na tua bagagem para ele, para provar, ó, esse milho que está saindo aqui, para você pode parecer pouca coisa, mas é tantos reais, tantos centavos que você estava fornecendo lá para tua vaca, no custo do quilo da ração, da matéria seca, e ele acabou não sendo aproveitado. Você perdeu totalmente esse investimento, vamos dizer assim. E aqui, caminhando quase que para o final, a gente gosta de terminar com algumas perguntas mais básicas, vamos dizer assim, mais foge um pouco do tema técnico. E antes mesmo disso, agradecendo muito o teu tempo aí. Eu sei que você teria talvez muitas outras coisas para fazer, mas você se dispôs a estar aqui. Então, eu tirei vários insights. Espero que o pessoal que esteja aqui acompanhando também tenha tirado. Mas para fechar esse assunto, Laís, você lembra onde foi teu primeiro estágio e o que você lembra de ter aprendido nele? Lembro, claro que lembro. Bruno, eu acho que estágio é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, né? O meu primeiro estágio, de fato, foi no técnico agrícola, que eu fiz, né? A gente tinha que fazer o TCC. A gente pegou bastante essa parte bem prática, eu acompanhei a parte de clínica e reprodução, principalmente. Mas um estágio que me chamou muita atenção e sempre vai me chamar, porque repercutiu muito na minha vida e impactou muito, foi um estágio que eu fiz ali no próprio CAV, assim, ali no Tambo, hoje ela é pós-doutorada, tá fazendo um pós-doutorado na Alemanha, mas a Daisy, saudosa Daisy, né? Então eu acompanhei ela durante o projeto de doutorado dela, fui iniciação científica do projeto, e a Daisy, para mim, é uma das referências de número, assim, né? Por que tem que ser eficiente? E ela é uma referência. E isso me marcou muito. Daisy foi uma pessoa que... A Daisy, né? As pessoas do grupo como um todo, né? Me incentivavam e foram moldando parte da minha personalidade, de quem eu sou hoje, né? Todo mundo vai agregando, né? A gente sempre vai deixando rastros por onde passa e absorvendo partes de outras pessoas, né? A gente é um compilado de personalidades. Só que, por exemplo, Daisy sempre falou da coisa mais básica, por exemplo, passa protetor solar. Todo dia, não sai de casa sem protetor solar, sabe? São coisas assim que às vezes a gente negligencia, só que hoje, toda manhã que eu vou sair, eu passo protetor, eu lembro da Daisy. Então, a gente fez o projeto, a gente morou lá na fazenda em Bom Retiro, e da forma mais simples possível, mas eu, como caloura na veterinária, foi uma fase que eu aprendi muito, seja da forma de conduta com os profissionais da fazenda, porque a gente estava numa fazenda comercial fazendo experimento. Para eles, a informação ou o que a gente estava fazendo poderia não ter impacto nenhum, não ia trazer resultado no momento, né, para eles. A gente estava pesquisando consumo de matéria seca, efeito de reprodução, enfim. Mas a gente estava atrapalhando, querendo ou não, a rotina deles, né? Porque tinha que fornecer a comida, né? Tinha que pesar, a gente tinha que... Estava atrapalhando, a gente estava coletando leite, daí avalia a produção, fazia o controle leiteiro dos animais em experimento, enfim. Acaba atrapalhando um pouco a rotina da fazenda. E você precisa lidar com isso, né? Como é que eu vou tentar compensar de alguma forma e ser gentil e tratar os funcionários da propriedade, né? Porque a gente precisa ter um pouco mais de consciência que nem tudo é o dono que resolve, o dono da fazenda que resolve. Né? Às vezes a gente vai passar uma recomendação e quem vai estar lá operacionalizando o negócio vai ser o tratador. Né? Eu não posso conversar apenas com o dono, eu preciso passar a informação, a orientação como um todo para quem está lá no dia a dia carregando a silagem, colocando a ração, né? E essa parte de relações foi muito importante. Além de toda a questão de parte pessoal, de atividade física, o próprio idioma, né? De estudar um outro idioma, né? A questão do inglês, a questão de buscar bolsa de estudo para ir para fora, de crescer como ser humano, sabe? Então, são pessoas que vão marcando a vida, e a Daisy eu vejo que foi uma das primeiras no pontapé, e aí a partir daí outras pessoas vieram, veio o Dani, veio o Michelotto, enfim, Que o show. Fábio, enfim.
Que bom. Deise, se você estiver ouvindo aqui, fica um abraço aí de meu e da Laís. Eu também conheci a Deise, uma pessoa fantástica. Exato. E, e a última pergunta aqui, Laís, eu sei que você é uma pessoa que gosta bastante de ler e como aquela frase do Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. E eu queria saber qual que é o livro que você mais recomenda e qual é o seu livro de cabeceira hoje. Eu sei que tem uma estante aí atrás, mas o que você está lendo hoje eu gostaria de saber. E qual o livro que você também mais recomenda? Eu recomendo fortemente o livro Justiça, do Michael Sandel. É um livro que abre muito a nossa mentalidade sobre questões políticas, sociais, condutas, se é certo, se é errado. Não é nada técnico, claro, mas que você consegue ir aplicando e direcionando, desenvolvendo como um todo o teu senso crítico de algumas situações que acontecem no mundo. Para mim foi um livro que me ajudou bastante. Hoje, o meu livro de cabeceira é uma indicação de uma pessoa muito querida, que é Porque Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. E aí eu comecei a ler essa semana, então ainda não tenho um parecer dele, mas ele foi bem indicado e eu acho que remete mais essa parte de profissionais mesmo, assim, de você, pelo que eu entendi, as empresas hoje buscam profissionais na forma de ter, digamos assim, né? Você tem um aprofundamento, que é a barra vertical, né? Uma coisa você sabe muito profunda, mas você também tem uma parte horizontal, né? De você consegue discutir qualquer assunto, mesmo que de uma forma basal ou superficial, mas que você entenda do que se trata, pelo menos, né? Mas que num assunto específico você se aprofunde e domine o tema. Então, essa foi o que eu li até agora, acho que estou na página nem 50 do livro, mas Uhum. estou gostando bastante. Que legal, que bacana. Só fazer um comentário desse livro, ele define muito que profissionais do futuro que vão ter um destaque serão aqueles que vão conseguir ligar os pontos. Então, não vai ser o especialista que a vida inteira estudou mais de menos, mais e mais, de cada vez menos e menos. Ou seja, ele vai aprofundando, ele vai estudando o metabolismo da célula, do anticorpo, disso, daquilo. E ele até cita um exemplo que às vezes as pessoas estão tão focadas em cavar esse buraco, em aprofundar cada vez um buraco do conhecimento, que a resposta para a pergunta dele pode estar no buraco ao lado. Então seria, ele teria que sair de onde ele está e começar a olhar de um campo de visão mais, fazer um zoom out ali para entender o que eles estão pensando, o que o pessoal de fora da minha área lida e está fazendo. E, por exemplo, ele cita como os grupos de pesquisa se desenvolvem mais quando eles têm pessoas de diferentes áreas. Então, se às vezes você está ali numa bolha que só fala de eficiência alimentar, você vai chegar num produtor ou, sei lá, em uma roda de conversa e o que você vai discutir se não eficiência alimentar? Então, você fica meio que limitado. E, caramba, um baita livro. Para fechar aqui nossa conversa, eu acredito que a gente falou de muitas coisas boas. Para A fechar, gente nada, você pode falar quais são os teus. Olha, muito bom. Quero saber Agora também. eu fiquei na posição de convidado aqui. O meu livro hoje de cabeceira é o livro Em Busca de Sentido. É um livro que fala de um psicoterapeuta, se não me engano, que vivia no campo de concentração. E o livro que eu mais recomendo, ou talvez o livro que eu mais dei de presente para as pessoas, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é um livro básico, mas eu acredito que moldou. Igual você falou das pessoas, é um livro que eu só estou aqui hoje porque eu consegui me conectar com várias pessoas e essas pessoas me levaram para um outro campo de visão, me mostraram uma outra perspectiva e hoje eu estou aqui entrevistando pessoas que eu admiro. Não digo entrevistando, mas tendo uma conversa com pessoas que eu admiro. Então, eu acho que esse é são os meus livros também. Perfeito, muito bom. É um livro muito bom mesmo e altamente recomendado. Show de bola. Tem muita gente que acha que é coaching e balela, mas se fizesse um pouquinho do que está ali, as relações humanas seriam melhores. Perfeito. E saudando aqui e finalizando a nossa relação aqui que a gente teve de podcast, eu agradeço muito a tua presença, Leis. Agradeço os conceitos que você trouxe. A gente pode resumir dizendo que
as fazendas têm que buscar a eficiência dos animais, seja através da genética, seja através da nutrição, seja através do manejo, porque isso vai deixar mais dinheiro para o produtor, isso vai ter um saldo positivo para o meio ambiente. E tu tem alguma mensagem final? Alguma coisa que você gostaria de falar antes de nós encerrar? Eu gostaria de te parabenizar pelo projeto, Bruno. É nobre a função de espalhar conhecimento, né? E te parabenizo pela atitude, pela iniciativa e desejo vida longa ao teu projeto. Esse e outros também que virão. E tu é uma pessoa muito despachada e para frente e tu sabe que sempre terá aplausos. Além disso, eu gostaria também de me colocar à disposição, né? A gente está em início de carreira, não tem todo aquele repertório, né? Todo aquela experiência de outros profissionais, mas a gente está sempre buscando aprender e se aprimorar, né? Ser melhor do que fomos ontem. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma questão, estou sempre à disposição. Caso alguém queira entrar em contato comigo, por favor, fique à vontade. A gente vai Onde, discutindo e onde evoluindo o pessoal juntos. te acha, Laís? Olha, pode me achar pelo e-mail, pelo Instagram, pelo próprio WhatsApp, assim, sou bem flexível, bem tranquilo, não tem enrosco não. Show de bola. Nós vamos deixar aqui na descrição, então, contatos da Laís. É isso, até o próximo episódio. Obrigado pela sintonia de todos. Muito obrigada, tchau, tchau, gente.